Estamos ao vivo agora. Começar já o de praxe, esperar o pessoal entrando, né? Chamando o pessoal. Boa noite, Japa. Ó, o Mike acabando de entrar aí. Obrigado, Mike. Vamos começar essa live aí. Primeira live aqui da Grovato no Instagram. Participação da pesquisadora Gisele Santos. Esse grande nome aí no Plantas Daninhas, né? Agradeço a turma que está prestigiando a gente aí nessa primeira live aí. Aproveitando já perguntando, tá ok o áudio, pessoal? Quem já tá entrando aí, tá tudo ok? Se o áudio tá ok. Se alguém puder confirmar aí, tá todo mundo ouvindo bem, o áudio tranquilo, imagem, tudo 100%. Chega a taca, Matheus. Vamos lá, vamos chegar a taca, então. Dá mais um tempinho aí para juntar a turminha para a gente começar as apresentações. Gisele. Boa noite, Gisele. Boa noite, Gisele. Parece que a gente não está ouvindo o áudio aqui, né? Não sei por quê. Boa noite, pessoal que está entrando. Parece que a gente não está ouvindo o áudio aqui, né? Não sei por quê. Boa noite, pessoal que está entrando. Wagner. Parece que a gente não está ouvindo o áudio. Boa noite, pessoal que está entrando. Essa é a nossa primeira live aqui no Instagram, então pode ter alguns probleminhas técnicos aí, mas nós vamos ajustando aqui. Essa é a nossa primeira live aqui no Instagram, então pode ter alguns probleminhas técnicos aí, mas nós vamos ajustando aqui. Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem? Joia! Tava aqui aguardando o convite de vocês para entrar ao vivo. São que os legal! técnicos aqui, mas a gente vai resolvendo aos poucos. É uma honra para a gente, né? A primeira live aqui no nosso Instagram, ter você aqui com a gente, né? Nossa grande mentora aí do QPH, essa grande pesquisadora aí. E a honra é a minha, ó. Primeira live do Instagram de vocês? Viu a responsabilidade? Que legal! Parabéns! Com o convite, né? Contigo e agradecendo a sua disposição, que, nossa, tá incrível, né? O tema que a gente compartilhou com você. Então, vamos tentar aqui ver, acho que já chegou. Não, o pessoal já está aqui em ofurô, já fazendo pergunta. Que legal, que legal. Mas, irmão, obrigado pelo convite. Tá, obrigado, convite mesmo, estar aqui com vocês. Que honra, né, ser a primeira live de vocês no Instagram, né, da empresa com vocês. E eu sempre falo para todo mundo, não tem outra forma se não é começar, né? Não tem. As pessoas acham que tudo acontece em um passe de mágicas, e não é. A gente precisa fazer a primeira live, a gente precisa fazer a segunda. Todo mundo fala, Gisele, nossa, você cresceu no digital muito rápido nos últimos 6 meses. Na verdade, nós estamos no digital faz muito tempo. Mas foi a primeira live quase sem ninguém, a segunda, a terceira, mas sempre naquela insistência de levar, né, a palavra de um agro mais firme, um agro mais forte, um agro que é possível ter soluções, né, do manejo de plantas daninhas, basicamente, que eu trabalho, e de comunicação muito mais fácil, muito mais leve, porque problema todo mundo tem, né, turma? E então é levar uma comunicação mais leve. Então eu fico feliz de fazer parte da primeira live de vocês. Estamos inaugurando, assim, como se diz, com uma gratidão, né? Porque eu acho que não teria melhor. Que legal. Até apresentando, né? O pessoal está entrando, até a gente vai brincar aqui. Pode continuar mandando as dúvidas, compartilha aí, né? Vamos aproveitar, compartilha com mais pessoas para estar com a gente, continue interagindo, o pessoal já está
bem afiado pelo jeito aqui, super preparado. Primeiramente, apresentar a nós, né, a Agrovato, uma consultoria agronômica situada em Jataí, Goiás. Até seria interessante o pessoal puder ir colocando de onde que está, né, para a gente mostrar o quanto uma ferramenta pode se expandir, né, a nível, vamos falar assim, a gente está aqui, cada um no seu cantinho, mas conseguindo desenvolver, né, um trabalho, uma conversa, trocar experiência em uma ferramenta e fazer um bom uso dela. Então, assim, o pessoal quiser colocando de onde que tá falando, né? Ó, Minas Gerais, Paracatu, Minas Gerais, que show. E assim, vamos, nesse sentido, apresentar, né, nós, que é a Agrovato, uma consultoria agronômica de Jataí, nascida em Jataí. Há um ano, vamos fazer um ano de Instagram. Estamos perto de fazer um ano de Instagram. De empresa já vamos há quase 2 anos, mas com cada um com a sua bagagem, 13 anos de experiência já aí com parte agrícola, eu na parte mais de venda, o Alexandre já na parte de gerente, técnico, né, produtor. Outro ponto também importante de falar, a gente trabalha com parte de máquinas agrícolas e gestão rural. E estamos aqui hoje com a Gisele, nada mais nada menos Gisele Santos. Até fui pontuar aqui, achei tão interessante, falei, gente, ela é consultora, pesquisadora, produtora, mãe, esposa, filha, né, também, né, tem que, N's, né, assim, como depois tem que fazer uma live assim, como dar conta. Depois você tem Eu vou te contar um segredo. Ensina pra gente. Antes de eu entrar ao vivo aqui, que eu demorei 1 minuto, eu tava servindo a janta do meu filho. Falei, filho, a janta tá servida, a gente vai adiantar a janta, porque a mamãe tem que entrar numa live aqui e dá tudo certo, tá tudo sob controle, dá tempo, gente. A questão é não deixar de levar a mensagem, né? Mas o fato é que a gente consegue fazer várias coisas quando nós temos empresas e parceiros bons, né? Como vocês estão fazendo um excelente trabalho aí na região. Isso é importante, fazer gestão, né? Por exemplo, ajudar o produtor rural a fazer uma gestão é fundamental, né? Eu tenho as pessoas que me ajudam aqui e o trabalho de vocês auxiliando um produtor rural a enxergar melhor um manejo, uma gestão é fundamental, turma. Porque senão a gente não faz nada sozinho. Só bate cabeça quem está tentando sozinho. E tudo entra também, hoje a gente estava até falando, o custo, às vezes se a gente for na ponta do lápis, nossa, mas ter um profissional bom, tá caro, mas quanto que ele, né, te agrega, te traz, e você ter pessoas parceiras, uma boa gestão do tempo, né, do negócio, faz toda a diferença. E para nós, a gente vai falar um pouco, nós vamos entrar nisso, que a sua mentoria, a sua chegada foi um diferencial, conhecer o método, né, que é o método QPH, né? E agora já tem método SIM, você eu sou QPH, né, Gisele, já segunda mentoria, né, e isso aí. Seu trabalho lá brilhante, né, e vamos ressaltar que nós estamos no mês da mulher, né, há poucos dias aí teve o dia das mulheres, e você é um exemplo, né, de mulher do agro, né, uma pesquisadora aí que se destaca no meio de plantas daninhas, e com a qual a gente teve, eu particularmente, a oportunidade, né, de aprender muito, né, muito do que eu aprendi, a gente já trouxe para os nossos clientes nessa safra 24, 25, através de testes para mostrar em campo aquilo que a gente vinha fazendo, né, como se diz, a quebra de paradigma, né, de herbicidas, que é o QPH, né, e a gente conseguiu, através dos experimentos, mostrar que tem manejos diferentes e que são melhores, são mais eficientes e que o custo ele acaba não sendo tão diferente do que a gente já vinha fazendo, só que com eficiência às vezes menor. Esse que é o ponto, né? Por isso que é uma quebra de paradigma herbicida. Eu acho muito bacana quando os nossos mentorados, e Alexandre, obrigado a oportunidade, né, de você estar dentro da mentoria, de ser QPH, né? A gente fala que ser QPH, quando nós se encontramos nos eventos, a gente fala, sou QPH, né? A turma vem e me encontra, sou QPH. Ou seja, virou uma identidade. A ideia é justamente essa, a quebra de paradigma. Eu vi ali que o pessoal perguntou, tem produto novo? Tem produto para controlar aquilo? Mas muitas vezes a gente consegue um bom controle utilizando as ferramentas que nós temos no mercado em momentos diferentes. Por isso que acaba sendo uma quebra de paradigma, né? E nessa turma, agora, entrou mais de 900 alunos. E
Bastante. Aí eu fico assim, Senhor, me ajuda para dar conta, né? E por fim das contas, tudo certo. Toda a mentoria. A questão é, muita gente queria ter entrado na mentoria. E nós falamos, não, é isso que nós não conseguimos atender. Então, trabalhar com planta daninha é uma oportunidade. Trabalhar com planta daninha, eu falo assim, ó, todo mundo está me perguntando, Gisele, quando que abre turma nova? A turma nova abre em agosto, tá, turma? Não, nós não vamos ter turma antes disso. A questão é, Alexandra e Natália, a oportunidade da pessoa que trabalha com a parte técnica, levar, igual você comentou, levar uma informação para o produtor que ajuda no negócio dele. E de forma simples. Ou não ficar com aqueles manejos amarradinhos, sabe? Ou planejamento. Quantas vezes a gente ajuda o pessoal da parte técnica? Ó, não faz um planejamento com muito produto de enfeitar o rabo do pavão, que lá na frente você não sabe como vai ser o clima, né? Vamos dar um exemplo clássico aqui que aconteceu agora na última safra. Eu vi muita gente fazendo planejamento e comprando produto, vassourinha de botão, pé de galinha. Não choveu. Não choveu, não choveu, não choveu. Estava na hora de plantar, choveu. E aí, a gente faz o quê? Então, até isso a gente fala, né? Dentro de um bom planejamento, que desde a mentoria, que vocês eu sei que implementam muito bem no campo, como fazer um planejamento de herbicida dentro de tantos desafios, tantos riscos que a gente tem na questão do não saber o que vai acontecer, né? Fungicida é um pouco mais previsível, inseticida, agora herbicida, é conhecer realmente as diferentes técnicas, né? E implementar elas no campo. Essa questão de umidade, ela foi um dos fatores mais limitantes para nós aqui em Jataí, né? A chuva ela acabou chegando praticamente na hora do plantio e algumas áreas de buva que a gente tinha, né? Que a gente tenta trabalhar muitos auxínicos, acabou não tendo o resultado que a gente esperava, porque a gente acabou tendo que aplicar os auxínicos num período de estresse hídrico. A planta não tinha chovido, ela estava na seca e a absorção foi muito baixa. E aí acabou que em algumas áreas onde a gente percebeu que não estava tendo o resultado que a gente queria, que a gente resolveu, optou por esperar a chuva, acabou chovendo e já entrando com plantio. Então, nessa condição, sobrou para a gente produtos que não davam aquela carência para plantio e que seria, basicamente, sobrou o quê? Glufosinato, carfentrazone, enfim, esses produtos que, inclusive, torraram muito bem a buva, só que logo em seguida ela começou a rebrotar. Então, assim, o que deu para perceber, e você pontuou muito bem, que a gente precisa dessa umidade. E igual você comentou, às vezes essa umidade ela não está ali na hora que a gente precisa dela. Agora, na safrinha, por exemplo, a gente teve uma dificuldade agora com o controle de soja no meio do milho, porque a gente pegou aqui 10 dias de sol, a gente fez uma aplicação de uma terbutilazina e acabou não controlando nem a soja direito. Cada seca, né? A gente aplicou o dia seguinte a chuva, que tinha umidade, a soja controlou. Mesma dose, tudo. Enfim, demonstrando e reafirmando a importância de se ter umidade para a planta absorver o herbicida e metabolizar e realmente ter o efeito que a gente quer. Então, muitas das vezes, esse planejamento, ele acaba furando. E aí é importante, né, a gente ter outras formas de lidar com isso. Então, se tem um desafio que eu falo assim para todo mundo, o desafio que foi da última safra, né, foi o planejamento. Planejamento, quem são os produtos que eu consigo planejar antes, adquirir antes, quem são os produtos que a gente vai deixar mais pertinho da safra, né, para entender o que realmente pode. Eu vou pegar um dos nomes que você comentou, Alexandre, auxínicos. Auxínicos, dependendo da safra, não dá para planejar antes, turma. Por exemplo, vamos planejar um controle de vassourinha de botão. Não dá para planejar 100% da área, galera. Por quê? Porque triclopir, 1.2, 15 a 20 dias para plantar soja. E aí, se não chover antes, né? E aí o herbicida não funciona direito. Mesmo o resultado que a gente conseguiu, o que mudou de vassourinha de botão, por exemplo, para esses planejamentos? Que Elevore, até nós não conseguimos encontrar um manejo muito bom até que a gente entendeu o produto. Esse produto, ele não funciona em vassourinha de botão com muita área foliar. Ele funciona bem com vassourinha meio, assim, pouca área foliar, um pouco estressada, 80 a 100 ml
por hectare. Comparado a triclopyr, o intervalo para plantar é menor, né? Então, 80 ml nós estamos ali com 7 dias. Opa, começamos a achar, então, uma saída aí para o intervalo menor. Mas hoje, para mim, está cada vez mais claro, se olhando os aprendizados, né, olhando a questão da visão geral da última safra, da última e da penúltima, tá? Que foram safras desafiadoras de umidade de começo de safra, e eu pego justamente sua frase, herbicida precisa de umidade. Então, nos nossos planejamentos, glufosinato, glifosato, alguns protótipos, né? Beleza, a gente planejar para ter uma... Né, não ficar no risco do mercado e tal. Agora, auxínico, turma, nós vamos ter que esperar um pouquinho, né, para falar a proporção diária que a gente pegaria. Para não ficar à mercê do mercado e ficar sem produto, muitas vezes planejar lá 20% do que você acredita que precisa, 30%, né, para entendendo o valor, preço, negociando, mas esse é o maior aprendizado das 2 últimas safras, o planejamento e esses auxínicos, viu? É fundamental. Eu brinco muito que o produtor vive uma corda bamba, né? Porque se você compra antecipado, você pode acabar não usando, por N questões. Mas se você deixar para em cima da hora, você pode não conseguir comprar. Então, como se diz, é uma corda bamba mesmo, né? Às vezes você tenta acertar de uma forma, acaba errando de outra. E, então, assim, é bem complicado, mas concordo com você, essa questão de auxínico aí, ela precisa realmente ser entendida, né, como uma aplicação que realmente precisa de umidade. Talvez a gente poderia ir trabalhar, sei lá, um fluroxipir, que ainda tolera um pouquinho mais o período seco, mas talvez não trazendo aquele controle em determinadas plantas daninhas que a gente espera. Era uma das opções que a gente tentou trabalhar para a buva, só que aí aconteceu isso que eu acabei de comentar, Gisele. A gente, em cima do plantio, tentou comprar, não tinha mais. Porque aí a gente tinha aí um período de 3 dias, né? 3, 4 dias aí para aplicar o soja, então dava para mim trabalhar um fluroxipir em cima da hora, né? Porém, não tinha o produto no mercado. Aí a gente encontrava o quê? Triclopyr, mas triclopyr já não dava mais, né? Então a gente acaba sofrendo com isso, né? E esse ano tivemos alguns problemas também com glufosinato, que estava meio em falta, demorou chegar. Então, assim, tem outros fatores, né, que acaba furando, às vezes, o planejamento do produtor rural. Então, assim, ó, produtos que eu cotaria e traria para a fazenda: glufosinato, glifosato, óleo. As pessoas acham que não, mas eu compro qualquer óleo. Óleo não é tudo igual, não, tá, turma? Comprem óleos bons. E o protóxico que a gente for utilizar, seja flumioxazina, carfentrazona, um clorimuron, que às vezes precisa para aquela estratégia. Esses produtos dá para, por exemplo, glufosinato, né, dentro dos planejamentos. Não usei na dessecação, não deu tempo. Dá para você levar ele lá para o colhe e aplica. Colheu soja, né, para aplicação. Então é um produto que você consegue trabalhar essa versatilidade, de quat também. Agora, o difícil foi ver muito produtor com mais de R$400 de estoque, né, R$400 por hectare de estoque, e não aplicar em mais de 500 hectares. Vamos fazer uma conta de padeiro, assim, não aplicou mesmo, e não conseguiu fazer manejo, a planta daninha não dessecou, e acabou que ele ficou, né, R$200 mil, é dinheiro pra caramba, tá? Então, se tem uma vivência para passar para a turma, é justamente essa, né? Cada safra é uma safra. E herbicida, turma, vocês precisam estar preparados, tá? Para lidar com a diversidade, que o Alexandre acabou de falar, o mundo não é perfeito. Agora, é isso que a gente fala muito na mentoria, né? E que vocês estão bem capacitados, pegar aquela ferramenta e alterar ela de momento, né? De lugar, de acordo com o ambiente. Isso é importantíssimo. Então, Natália, pulei um pouquinho aqui a nossa visão geral da safra, né? Pulei um pouquinho aqui que nós fomos proseando. Estou até fazendo aqui uns anotações, depois o pessoal aí quiser, eu vou até brincar, fala eu quero, chama a gente no direct que eu vou fazer um resumo para encaminhar, né? Que a gente começa com uma expectativa e ela sobe, vai muito além. O pessoal também que está perguntando, eu estou anotando aqui, no melhor momento a gente vai trazer, né, isso para não perder um pouco o racional.
da situação, e eu acho que um dos pontos que a gente queria falar era realmente quais foram os principais desafios, né, das plantas daninhas em 2024. A gente tem que umidade, pessoas que talvez trabalhavam com planejamento e não foi possível, né? Então, como que faz? Trabalha o quê? O arroz com feijão? A gente brinca, né? Fazer estar em mente o básico bem feito e estar preparado, antenado, né? Com o radarzinho, assim, para possíveis incrementos, né? Perfeito. E, assim, o que eu vejo, acompanhando dentro da consultoria, é o conhecer a área. Não tem, gente. Você conhecer o histórico, saber o que te espera. E não muda muito. É igual eu falo assim, algumas pragas, né? Um ano ela tá mais ou não. Mas a planta daninha, banco de semente, é aquilo ali. É aquilo ali. Não muda. Não muda. Então, assim, até esse tempo atrás eu brinquei com o Alexandre que eu estava visitando um talhão, né? Um exemplo, estava visitando um talhão. Falei, ixi, a mesma coisa da soja. Foi ver pro melhor. É as mesmas da soja, está aqui, oi, amigas. Estamos aqui de novo. Já tem nome e sobrenome, já. Colega, você está puxada, hein? Você está aqui de novo. Então, assim, na soja eu vi elas, fiz o monitoramento, passei para ele, eu falei, no milho as amigas aí, vamos lá, amigas, né? Vamos sair, população. Mas, assim, brincadeira à parte, mas é o que acontece. Plantas daninhas, se você conhece, igual a gente tem, o Alexandre tem cliente lá que já está há mais de 10 anos. Então... 13 anos, né? 13 anos. Então, assim, ele já entende, já até sabe o que vai encontrar. E o que é interessante? Como manejar e planejar que isso vai sendo desenvolvido, aprimorado a cada safra, né? Pode falar também de sistema, às vezes, né? Também não adianta mais falar, eu vou controlar a planta daninha só na soja. Será? Será que você não tem que entender que serão todas as suas culturas, a subsequente, para poder fazer esse planejamento, né, também? E que é muito melhor, né? É melhor você distribuir o recurso ao longo do sistema do que sobrecarregar a soja, que a maioria dos casos ainda são assim, né, turma? Não, o milho vem a seca e depois a plantaninha some nada, galera. Trapoeraba fica, Santa Luzia fica. Aí tem um negócio que assim, ó, se tem um dos grandes desafios da última safra 2024 foi levar a verdade. Quando eu vi aqui, ó, o que foi mais difícil, né? Um dos desafios foi levar a verdade. Você quer ver? O que mais foi pregado sobre o pé de galinha? Pé de galinha é uma planta daninha anual. Então, ela vai morrer e não volta. Aquela planta não volta. Sim, mas e aí? Nós fomos lá cantar parabéns para aquela que nasceu em março? Sabe? É uns negócios que a minha vida foi... A parte mais difícil foi... E eu gasto muita energia com isso. De levar a verdade para o campo, não é isso. Mas aí só 5% rebrota. Para aqui, voltou. Da onde tiraram essa informação? O livro tá aqui, pé de galinha anual. Mas e aí? Alguém foi lá colocar a data de nascimento dela? E a seca mata, né? Tá bom, e se chover alguma coisa em junho, que às vezes acontece uma chuva perdida, e aí, o que nós vamos fazer? Né? Então, se teve algo que eu gastei energia em 2024, ainda estamos, né, no início aí ainda 2025, levando a verdade do manejo de plantas daninhas. Parar com esses trem mal falado, mal proseado, mal explicado, porque fica mais fácil. Já pensou um produtor, Alexandre? Você está lá com o produtor, ele escuta um trem desse. A planta daninha é pé de galinha anual, então ela nasce esse ano, o ano que vem ela morreu. E aí esquece o banco de semente, foi o que a Natália falou. Para que o produtor o famoso falso limpo, que você bate o olho, não tem nada, a lavoura tá limpa, aí você planta o soja e aí vem a planta daninha no meio do soja. Aí você não consegue mais controlar, porque nada mata. Exato. Isso acontece muito com erva quente, com vassourinha. Muitas das vezes você olha para a área, não tá limpo, o fosnato matou tudo. Não, beleza, então tá. E planta soja, ela vem no meio da soja. E aí, como é que você vai matar uma planta daninha dessa lá no meio? Acontece também muito com pé de galinha, é muito comum a área que às vezes a gente tem uma chuva mais cedo e não usa ali um pré-emergente no momento adequado, e acaba que lá na hora que a soja está nascendo, você está tendo que aplicar graminicida para controlar esse pé de galinha em altas doses, porque daí já não é dose baixa.
Aí o Reduz pessoal produtividade, né? isso, e aumenta dose de glifosato, acaba afetando a própria cultura por questões de dose muito pesada de glifosato, mas naquela determinada situação você não tem escolha, você tem que aumentar, porque ali já não tem mais o que fazer, né? Você fica de mãos atadas, então o que você pode fazer é isso, aumento de dose e um controle, às vezes, muitas das vezes, não satisfatório. Mas olha que legal. Então, se a gente já tem um histórico da área, a gente já tem o banco de semente, não é mais fácil nós trabalhar com histórico? Só que eu não sei por que que as pessoas esquecem no meio do caminho, né? Ah, por causa de custo, por causa de preço, é mais caro depois. Então, por isso que a gente mudou o conceito do que é pré-emergente, que se falava pré-emergente é o herbicida aplicado para matar a sementeira. Não, se a gente continuar nesse conceito, ninguém vai estar a fim de controlar o que não vê, né? Então, por isso que a gente chama hoje de pré-emergente, manejo preventivo. É para você prevenir muita coisa lá na frente, né? E aí o produtor começa a entender que, opa, é melhor eu prevenir do que eu ficar com essas doses altas depois. Por mais que, às vezes, 4 quilos de glifosato, essa é a conta, né? Que muitas vezes, muitos, parece que não, mas muitos ainda fazem essa conta. Não, mas esse custo pré-emergente aqui, eu compro tanto de glifosato. Mas no pé que nós estamos, turma, não, tem muita planta daninha que o glifosato não faz mais nada. Uma delas é a vassourinha, ou ainda a erva quente, só ele também não controla. Trapoeraba, corda de viola são tolerantes. O pé de galinha, o capim amargoso. Então, a conta mudou. E é muito triste. Hoje eu recebo muita coisa aqui de áreas extremamente sujas. Eu falo, meu Deus, como a informação não chegou? E é isso que nos move, né? De estar aqui em uma live, de falar com a turma, presta atenção, o cenário mudou, e assim vai, né? A informação precisa chegar. Você falou uma coisa interessante. Por exemplo, tem essas chuvas de inverno. Vou até entrar num dos pontos que a gente quer trazer, que é a estratégia que se destacou, né? Vamos falar assim, vamos usar esse termo. O que nós, na nossa experiência, Alexandre, pode compartilhar, né? Que foi sucesso, o que você também recebeu, tem acompanhado, e tem uma dúvida, assim, particular minha, a respeito, teve uma chuva de inverno, quantos milímetros que você acredita que no sistema, vamos falar assim, nossa, choveu tanto em julho, agosto, dá para entrar, é possível iniciar um controle. Qual que é, tem um número, tem uma média, choveu tantos milímetros, cara, pode, porque da planta daninha ela é sem vergonha, né? Digamos assim. Choveu um tanto, ela já tá brotando. Só que qual que é, né, essa chuva que a gente pode fazer uma leitura que seria interessante estar entrando, né, com um manejo. A gente está usando o termo de manejo de inverno, né? A gente fala assim, tem que ter um manejo antes, outonal né? Conhecido aí pela turma, né? Tem muito produtor que nem gosta muito desse manejo outonal, e a gente muitas vezes troca por manejo antecipado para ele não sentir um preconceito, porque quando foi falado manejo outonal e o produtor do cerrado ele implementou, muitos aplicaram errado por falta de orientação ou copia-cola do sistema do Paraná, né? Mas o ideal é assim, turma, ó, choveu e eu quero aplicar aquele pré-emergente após a primeira chuva. Choveu 8, 10 milímetros, a gente pode aproveitar e aplicar aquele pré-emergente na área falso limpo, né? Agora, claro que não é qualquer herbicida que encaixa nesse cenário. Aí são as características químicas dos herbicidas. Então, por exemplo, eu tenho uma área lá de muita vassourinha, uva, uma pressão relevante de folha estreita. Um produto que passa muito bem palha e pouquíssima chuva e pode aplicar até antes da chuva. É de closulam ou sulfentrazone, que vai muito bem nessas folhas largas, passam bem palha, choveu, já vai estar lá. Produtos que eu trabalho após a chuva, pré-emergente, S-metalaclor, trifluralina, piroxasulfone. Então, a flumioxazina que eu não trabalharia muito nesse cenário pela fotodegradação, tá? Agora, herbicidas para matar plantas que já emergiram, 10 milímetros muitas vezes é muito pouco para um auxínico, para um glifosato, né? E aí nós estamos num período ali que é muito quente, tá? Muito seco, então 10 milímetros nem normalizou muita coisa. Então, nessas situações, eu falo para todo mundo assim, ó, observe se a planta daninha vai ser de estresse, tá? Aí sim, a gente aproveita os primeiros horários do dia, muitas vezes ainda escuro, para fazer algumas aplicações. Então, são cenários diferentes. Se nós vamos trabalhar pré-emergente no cenário falso limpo, ou se nós vamos controlar a planta que sobrou, né, da entre-safra. Isso. Porque aí ela já está ali, né, como diz, presente.
Isso aí ficou assim, bem visível para nós com o glufosinato, onde a gente aplicou a área que tinha uva, antes da chuva e depois da chuva. O efeito é totalmente diferente. Antes da chuva, ela rebrotou com uma rapidez impressionante. Uhum. Após a chuva, rebrotou também, mas o controle foi bem melhor em relação à aplicação no seco, sabe? A conclusão que a gente chegou que realmente é muito importante ter essa umidade no solo. E na época que a gente fez isso, não foi muita chuva não, Gisele, foi uma chuva aí de 15 milímetros, se não me falha a memória, e já deu um resultado muito expressivo. Agora você imagina, né, uma chuva maior, 30, 40 milímetros. E aí nós estamos trabalhando um produto de contato com pouca sismicidade, que é basicamente nas folhas. Aí vai glufosinato, diquat. Agora, tem muita área que o pessoal reclamou demais, por exemplo, dialoxifen, triclopir, fluroxipir. Aí eu perguntava assim, mas quanto que choveu? 20? Eu falei, 20? Aí para um produto sistêmico, né, muitas vezes é pouco. Agora, para um produto de contato, você ainda consegue, né, principalmente para pé de galinha. Chove 10, 15 milímetros, não faz nada no pé de galinha. Aí vira uma árvore. Aí já pode até preparar para o Natal, para colocar os enfeites nele. Tem que pelo menos segurar ela para ela não crescer demais, né? É isso aí, porque conhece a planta daninha, tem que entrar com a ferramenta, né? Sim. O que você viu aí que mais destacou, Gisele, aí para a região que você acompanha? Até o pessoal perguntou, nós estamos em Jataí, Goiás, né? Nosso cenário é Cerrado. A Gisele, Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, aqui, Cerrado também. Que recebe as cartas, né? Mas roda o Brasil todo, né? É isso aí, estamos no Brasil todo. Semana que vem estamos no Mato Grosso, lá na feira. Quem estiver nos ouvindo, estarei na feira em Lucas. E vai ser um prazer receber todo mundo lá. Vou estar por lá na terça-feira, dia 25, se eu não me engano. Isso, 25. Vou estar lá na feira, rodando esse Brasilzão. E o que o pessoal está falando aí que está sendo um manejo que destacou para nós, né? Teve a questão dessas aplicações, acho que a gente pode falar, né? As aplicações O que se destacou para a gente foi mais focado em pré-emergente mesmo. A nossa maior dificuldade foi em áreas de mix de milheto com braquiária, onde a gente tinha gado pastejando. A gente acabou ficando um pouco refém só do S-metalaclor, né? Que a gente conseguia aplicar sem matar a braquiária, né? E para o gado conseguir fazer o pastejo. Só que daí, essas áreas, elas não têm só predominância de folha estreita. Tinha problema, predominância de folha larga. As áreas que a gente tinha, erva quente, vassourinha, enfim, outras ervas de folha larga, a gente trabalhando só com dual, a gente não conseguiu um efeito legal. Mas quando a gente jogou o flumizinho no sistema, no pré-plantio, porque a gente não podia fazer antes por conta do pastejo do gado, né? Então a gente no pré-plantio, fazendo esse flumizinho, a gente conseguiu um resultado muito interessante. E também o diclosulan, né? Um produto que a gente também fez testes com ele e a gente encontrou resultados muito bons com ele. Só que a gente ainda está avaliando, porque existe ainda aquele mito, né, de que ele pode afetar a safrinha, que ele pode afetar braquiário, milheto, enfim. Então a gente está avaliando isso aí, mas aparentemente não tem problema nenhum até agora. Tudo desenvolve normalmente. Que legal. E isso é bacana porque vocês já viram no QPH, né? Quais são os ambientes que poderiam dar problema, quais são os ambientes que não dão problema. Isso traz a confiança de poder recomendar. Então, o herbicida é exatamente o que vocês estão vivendo, né? Não é que alguém falou. Não, existe uma crença, um medo, mas a gente já sabe como quebrar essa crença, a gente já sabe até quais são os limites, com informação. E aí, com isso, você vai indo. Não, turma, aqui não tem ambiente para isso aqui acontecer, e vai firme. E vai firme até conseguir encaixar um bom manejo para o produtor. O diclosulan mesmo. Nossa, existe muita crença sobre ele. Por quê? É um produto antiguíssimo, né? E antigamente a turma aplicava ele em solos com pH 4.2, 4.5, e o produto não dissociava em pH tão baixo, né? Hoje em dia, qual que é o pH aí de um solo na região de vocês? 5.2 para cima, né? Até 5,5. Tem solos aí que chega a 6. Perfeito. Então, assim, ou seja, isso para herbicida é ótimo, porque aí ele dissocia, risco mais baixo de causar um carry-over. Então as pessoas trazem crenças, trazem problemas do passado de uma agricultura que mudou, né? Claro, existem talhões com
de abertura, tem todo um entendimento do herbicida, e por isso que a gente traz essa comunicação mais leve, para quebrar, né? Quebrar essa crença, e você pega, baixa a dose e funciona bem ainda para várias plantas daninhas, né? Sim, mas é que também você falar em pKa, em KOW, é meio complicado, né, de você passar isso, porque não tem esse conhecimento mais aprofundado, né? Então a gente acaba tendo que usar esse conhecimento para a gente e encaixar da melhor maneira possível. Lembrando lá as aulas lá Isso do aí. QPH, agora com a professora Gisele aí. Então a gente aprendeu muito essa questão aí de dissociação, de pré-emergente, enfim, a gente está colocando muita coisa em prática. Um herbicida que eu quero ainda testar e que a gente precisa levar muito em consideração o pH é o próprio sulfetrazone, né? Eu vi relatos, eu não testei, mas vi relatos de alguns produtores aí que usaram e que tiveram travamento da soja, mas possivelmente não levaram em consideração compactação de solo, não levaram em consideração o pH, enfim, teria que analisar mais profundamente. Porque, assim, informações assim que chegou para a gente, mas que a gente não conhece a área, não viu, enfim. Só que muitas das vezes as pessoas elas levam em consideração no momento de posicionar um herbicida, um pré-emergente, enfim, somente a dose recomendada na bula. Só que às vezes acaba esquecendo de levar em consideração outros detalhes que são muito importantes, né? E muita bula está desatualizada, né, Luciano? Muita bula está desatualizada para a agricultura que a gente tem hoje, né? Então temos que tomar muito, muito cuidado. Sim, o próprio Fomesafen, que a gente conversou na última aula da mentoria, né? Que se você for pegar uma bula lá, fala 150 dias, né? De carry-over para safrinha, né? Nunca. Nossa, assim, vai bula, vem bula, até o genérico vai lá e copia aquele trem, e fala, meu Deus do céu, vamos atualizar essas bulas, né? Hoje em dia, Fomesafen 90 dias, 1 litro, né, de Fomesafen dose comercial, turma, dentro dos ambientes com pH acima de 5,2, pH em água, compactação intermediária leve, é tranquilo. Agora, realmente, pega produtos que precisam dissociar, com solo compactado, com solos ácidos, não tem milagre. Né? Agora, vamos falar a verdade, que pH e que ambiente é esse para a soja, para o milho, né? Não tem ambiente. Então, a própria cultura tem dificuldade em desenvolver nesse ambiente. Então, o grande desafio é levar essa informação para a turma e desmistificar. Mas eu fico feliz que sabe o que é os mentorados do QPH? Vocês são a semente, né? É a semente. Então, a gente vive plantando. Cada um que entra na mentoria fala assim, senhor, é mais uma sementinha plantada. Então, não é amanhã que nós vamos colher, né? Então, a colheita ela vai acontecer com vocês tendo clientes, mais clientes que conseguem colher mais, que entendem melhor como trabalhar com esses herbicidas. Então, é dessa forma, né? Cada mentorado, eu falo assim, é mais uma sementinha. E melhor ainda o mentorado que se dedica, né? Como vocês estão fazendo, se dedicando, participando. Porque tem mentoria que vai longe, né? Tem mentoria que a gente começa às 7h30 e vai até 10 da noite. Já chegou a 11 horas, né? 11h20. A turma perguntando, o pessoal do Paraná falando em culturas que a gente nem conhece aqui. O desafio. Aí a gente vai, como se diz, de acordo com o produtor vai confiando e tendo um bom argumentário, posicionando, é que vai fazendo aquela diferença, né? Exato. Tem até um ponto que a gente falou também da mentoria que faz diferença, eu acho que não sei, é sinergismo dos produtores. Sinergismo e antagonismo, né? Que esse ano a gente às vezes errava muito o posicionamento do glifosato associado ao glufosinato e também do glifosato associado à atrazina. Então, muita gente acaba errando isso aí, né? E aí, às vezes, torna uma mistura que poderia ser sinérgica, acaba tornando ela antagônica, né? E aí não entende o porquê, né? Que em determinados ambientes aquela mistura com os mesmos produtos dá certo, em outros não, né? Então, a gente perdeu muito isso aí na mentoria com você, né? E esse ano a gente pôde fazer essas misturas nas doses corretas e a gente realmente conseguiu perceber que tem diferença e que dão resultado, desde que trabalhado da maneira correta. E não é só aumentar a dose, né? Não é só aumentar a dose de herbicida. Não. Aí que está o segredo. Muitas vezes dividir. Vamos clarear para a turma que está nos ouvindo, né? Enquanto o produtor compra 4 litros de atrazina ou 3 litros de atrazina,
500 e quer aplicar em uma pancada para ter residual e não nascer menos bulvo e nascer menos sei o quê. Aí ele vai lá e aplica. Não mata a trapoeraba que tá lá, não mata a corda de viola que tá lá, não mata a erva de Santa Luzia. Bastante de botão não responde bem a atrazina. Ele fica aí, essa merda, não, até xinga o produto, não funciona, né? E aí vai lá. Né? Turma, a atrazina, o que a gente tá falando para nós aqui é a atrazina não pode ser mais alta que o glifosato em proporções se a gente fosse falar de quase 500 por 500 de ativo. Fica mais fácil para a turma nos entender aqui. A atrazina não pode ser mais alta. Então, quanta gente esse ano também é a mesma coisa. O produtor comprou 4 litros de atrazina. Eu falo, divide, faz 2 e 2, ou compra mais um, né? E faz 2,5, 2,5. Pega carona com essas aplicações. E muita gente aí de Jataí, Rio Verde, que eu estava aí na semana passada, esperou para fazer a atrazina dose alta em V4, V5. E o que aconteceu? Estiagem. E aí? E a seca. E eu perguntei, mas por que você não dividiu essa atrazina e pegou carona com a primeira com a aplicação de cigarrinho? Ah, eu posso? Pode, ué. Pode. Mas ele, não, mas a atrazina tem que ser essa dose. Não, sim, na soma você vai usar essa dose, vai até... Então, essa questão de sinergismo e antagonismo é onde mais o pessoal perde dinheiro mesmo. Perde dinheiro, perde aplicação, perde dinheiro, não controla o plano daninho, e menos, né? Muitas vezes é mais aí nessas aplicações. Sim. Muitas das vezes a gente acaba tendo dificuldades operacionais também, Zé. No nosso caso, a gente teve um problema com a atrazina, na verdade, atrazina não, desculpa, terbutilazina, só que assim, em questões operacionais, cruzadores atrasados, enfim, você chega num determinado momento que você tem que escolher, ou você aplica, você controla a lagarta, ou o que você faz? Aí você acaba tendo, em determinados momentos, acaba arriscando coisas que você sabe que pode não dar o resultado esperado. Mas aí, assim, alguns produtores conseguem trabalhar melhor, outros nem tanto. Então, assim, vai muito do operacional da fazenda, então a gente acaba se deparando com algumas dificuldades nesse sentido também no campo. Mas, assim, realmente é importante, quando você tem o operacional, que dá conta realmente de antecipar, um detalhe que eu percebi também, que quando a gente separa inseticida, fungicida, de herbicida, até a eficiência dos herbicidas, eles acabam mudando. Aquelas misturas de 12, 13 produtos no tanque, acaba que, às vezes, ela é uma mistura que ela acaba sendo aplicada, mas pode ter tido reação, você pode ter tido perca de eficiência do herbicida, ou do fungicida, do inseticida, que às vezes acaba passando até desapercebido, né? Então, eu tive essa percepção, principalmente quando a gente usou glifosato separado, em pós-emergente na soja. Perfeito. O funcionamento do glifosato funcionou melhor, separado do que associado. Eu vou juntar uma informação com essa sua observação. Se eu falar para vocês que as associações estão tão malucas que a gente viu algumas coisas para pé de galinha, e que quando nós começamos a separar, falei, vamos olhar separado essas coisas aqui. Teve muita população que glifosato sem cletodin controlou o pé de galinha. Falei, não é possível. Não é possível. Não acredito. Não, volta, mistura, vai, testa de novo, muda o sal. Minha equipe esse ano ficou quase louco comigo. Aí foi testando outro detalhe. Os mesmos tratamentos que nós temos em outubro, que não funcionou bem, na mesma área, tá? Na mesma área. Que é uma área de um produtor aqui, que tem uma resistência forte a glifosato de Infop. Aí nós temos o mesmo tratamento. De novo, junto, depois isolado. Muita coisa que não funcionou em outubro, funcionou em janeiro. Ah, menino, lá me deu um nó na cabeça. Falei, agora, como que é? Até onde a gente sabe, né, das coisas? Até onde é... Aí, nossa, eu fico lá que eu fico batendo cabeça. Mas lembra que a gente sempre fala na mentoria sobre a resistência à translocação de herbicida? Que bate muito com o que você acabou de falar também da umidade que a gente tem que ter para herbicida. Janeiro já choveu um monte. Então, muita coisa que não tinha controle em outubro, que a chuva atrasou, por exemplo, para nós aqui voltou a chover a 9, 10 de outubro, as aplicações de dia 20 ainda não entregavam, né? Agora as de janeiro entregou. Então, muitas das associações estão atrapalhando os herbicidas.
falta de umidade e as associações. Então, nós temos que reaprender muita coisa. Aí, todo ano, as pessoas falam assim para mim, Gisele, eu fiz o que você falou ano passado, ficou bom. E esse ano, eu posso repetir? Eu falo, então, não pode. A coisa já mudou. Depende. A coisa já mudou, então já entrou metribuzin no jogo, nós estamos com metribuzin glifosato, metribuzin glifosinato, as diferenças entre entrar com esses manejos, uma informação importante para a turma que está nos assistindo, o pé de galinha, vocês vão ver que no próximo ano vai mostrar uma resistência ao glifosinato. E aí? Nós vamos lutar como? Com o pé de galinha, né? Para Então, nós aqui, o rebrote está mais. Esse ano eu percebi que ele teve um rebrote um pouco mais vigoroso. Só que algumas áreas que a gente fez o manejo sim, que é o corte e aplica, acabou coincidindo com uns 10 dias de sol aqui. E aí tá, pegou esses 10 dias de sol e agora voltou a chover e começou a rebrotar. Coisa que o ano passado a gente conseguiu ter uma eficiência melhor. Então, exato, que é a questão da umidade e tanta pressão que nós estamos fazendo em cima, né? Desses pés de galinha com glufosinato. Ó, igual o Cristiano está escrevendo, ó, o Paxel ano passado foi muito bem, esse ano patinou. Então, assim, tem áreas e áreas que a gente está vendo, assim, a questão de umidade, também tem a questão de calcário na folha, dependendo de quando é feito, né, esses herbicidas. Então, todo mundo pergunta, tem herbicida novo? Tem, Gepper, né? Hoje foi lançado o Gepper aí, oficialmente para o mercado de desfolha de soja, mas nós temos que estar de olho, porque do jeito que vem coisa nova, por exemplo, Paxeu, Elevoria, Lauxifen, né, que é o ativo, é novo, se a gente for pensar, né, tá quantos anos o lançamento do Paxeu? Tá com uns 4 anos, 5 anos? aproximadamente, de 4 a 5. Podemos considerar ainda, quase não é bem novo, mas... Já testando ele, e assim, até então os resultados são bons. Eu tive uma experiência com o Paxeu esse ano, só que em área que tem muita pressão de erva daninha, inclusive a gente implantou o sistema Enlist, a gente conseguiu levar a área limpa até próximo do florescimento, só que depois a erva quente veio e na colheita estava lá a erva quente de novo. Só que eu entendo que é uma área que já há muitos anos é semente, uma sementeira muito grande. Então não é num ano que você vai resolver um problema desse, né? Você calcula o tanto de semente que você tem ali naquele solo para você fazer pré-emergente em um ano e resolver o problema. Então a gente espera isso, né? A gente conseguiu chegar até ali por volta dos 45, 50 dias com a lavoura limpa, coisa que a gente nunca tinha conseguido. Só que daí a gente teve um outro problema. A soja acabou sentindo nematóide, né? Porque muitas das vezes a gente acaba negligenciando isso. Você controla a erva daninha. Um caso bem claro é a erva de Santa Luzia, que aumenta muito o pratilante. Aí você vai, controla ali a erva de Santa Luzia, consegue manejar ela, só que daí a soja não desenvolve porque o nematóide segura ela. Aí é complicado. Então, assim, como você fala muito na mentoria, a gente tem que começar a entender o sistema. A gente precisa entender o sistema agrícola como um todo, levando em consideração safra e safrinha, né? E não tentar entender isso como uma variável isolada. Isso é importantíssimo, né? Sistema, turma, sistema. Eu vou aposentar em herbicida falando sobre isso. Entendam cada sistema de produção. Eu vejo que Cerrado no Brasil, entre desafios, que os nossos desafios são gigantes, mas eu tenho que tirar o chapéu para a turma do Cerrado, sabia? Por exemplo, Goiás, essa região que vocês estão, já está em Rio Verde, a velocidade com que vocês implementam as coisas no campo é muito rápida. Vocês são muito rápidos, são produtores que a gente ainda fala, esse produtor muitas vezes não faz. Se eu comparar, por exemplo, Cerrado com o pessoal do Sul, aí vocês vão ver o que é não entender sistema. Eu tô com problema de mofo branco. Vai lá e faz um mix de cobertura que é pior ainda para a área, só piora, né? Não olha o sistema. Aí chora. Eu tô com problema dessa planta aí. Mas o que você tá fazendo diferente no seu sistema, né? Diferente, para mudar essa realidade. Então, eu tiro o chapéu, pessoal do Cerrado. Tem uma velocidade de implementação muito rápida. Pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles estão mudando. Começaram, né? Claro, eles estão com uma dificuldade, cada safra, os seus desafios, né? Tem gente aqui do Brasil inteiro, mas
cada um com as suas mudanças de mentalidade. É a grande questão, é uma mudança de mentalidade. Tem até, assim, que a gente tinha pensado, né, em direcionar, eu tô falando que já vai dar quase uma hora, né? Parece que não, mas passa, né? A prosa, quando é boa, passa. Passa. Vamos brincar, vamos fazer parte 2. E tem as perguntas ainda. E tem pergunta aqui, pessoal. Vamos lá, Natália. E mandando, mas, assim, direciona nós, Natália. Vamos lá, senão nós ficamos prosseando. O que eu acho, assim, que aqui ficou... Vou trazer uma coisa aqui. O manejo integrado, já que a gente está falando de sistema. Como que melhora o controle de herbicidas e rotação de cultura, coberturas? Tem um direcionamento em relação a isso, esse ponto? Você vai ver que nós vamos trazer para agora a safra 25-26 um manejo mais sustentável. Nós vamos trazer mais essa palavra manejo de plano daninho. Então, nós já trouxemos o manejo integrado, nós já trouxemos o manejo SIM, trouxemos o método QPH, e agora nós vamos trazer um manejo mais sustentável. O que é isso? É trazer mais coberturas, né? É implementar melhor essas coberturas e quais as coberturas. Tá? Então, se tem algo que a gente vai ter que fazer melhor para essa safra, é trazer mais coberturas, trabalhar mais essas terras, e tem área, por exemplo, essa da erva quente. Talvez nós vamos ter que pensar uma coisa muito diferente para em um ano resolver esse problema, e talvez não vai ser com soja. Você acredita nisso? Então nós vamos trazer isso também, manejo sustentável. O que significa? Tem talhão que talvez nós vamos ter que repensar ele. E pé de galinha está sendo a planta daninha que mais nós estamos repensando. Será que esse talhão, essa safra, não é melhor eu zerar do que eu ficar colhendo 50 sacos de novo, com custo de 60 sacos? E aí ficar com a planta daninha ainda? Tem muita pergunta. O pé de galinha aqui tá... Como se diz, ganhou. Vamos dar o troféu pro pé de galinha. E a questão que teve gente que queria saber sobre essa questão de ser sequencial, 30 dias antes de plantar a soja, vou entrando um pouco já nas perguntas. Sequencial, gente que tem problema dele no irrigado, pé de galinha, né, com muitos problemas no irrigado. No café, se tem alguma opção de manejo. Assim, tem uma orientação única, nesse caso, se tratando de pé de galinha, algo que fala assim, gente, tenta entender isso, tenta trabalhar isso. O pé de galinha é a planta daninha do sistema. Não adianta a gente falar que é na soja ou no milho ou no sorgo, é no sistema. Você já deve ter visto bem isso aí na região de Jataí também. Quando que ele vai piorar o cenário? De novo, clima. Se vir a chover, pé de galinha ele se tornou um problema e as pessoas não lembram disso. Quando teve uma safra que choveu final de agosto, começo de setembro, ninguém fez quase nada, ele, pum, tomou conta. Então, a grande questão dele observem se a gente vai ter essas chuvas entre virada de agosto e começo de setembro, não deixe ele se criar, trabalhem os glufosinatos, os diquates, planta pequena, não deixem virar planta grande, tá? Mesmo que ela é uma toceirinha seca, a planta pequena também é rebrote pequeno, né? Não rebrote grandão. Então é rebrotezinho pequeno, para não ter tanta efeito de translocação, tá? Porque tem a resistência à translocação de herbicida. E uma coisa que é fundamental, turma, é pré-emergente, é não deixar as cobrinhas nascer. Cobrinha que nasce, vira serpente, aí é anaconda, aí já era. Então é mais fácil trabalhar essa sementeira. Então, trabalha na pós-primeira chuva, trabalha na pré-emergência, senão nós não vamos vencer essa luta. Novos herbicidas para pé de galinha, daqui 4 anos. A Syngenta vai lançar um ativo novo, já está registrado, que é o Metaprox Biciclone, e a Bayer vai lançar o Icafolin. Então, tem coisas novas vindo no mercado? Tem, mas vai demorar um pouquinho, tá? Então, o que eu falo para todo mundo se começo de safra antecipar a chuva, todo mundo tem que estar preparado, tem que for com um S-metalaclor no barracão para ir lá aplicar e aquilo lá não virar caça. Um detalhe é as áreas de milho com consórcio com braquiária, que precisa ser muito bem escolhida, né? Porque muitas das vezes leva-se em consideração só a preocupação com o travamento de braquiária, enfim, e acaba esquecendo e colocando esse mix numa área que tem pressão de pé de galinha, e aí você acaba não podendo usar um pré-emergente nessa área, né? Então,
Tem É muita, um detalhe que a gente já passou defesa, por né? isso, né? Então é complicado, né? E aí você acaba tendo problema depois, numa área que às vezes você não tinha, você começa a ter, né? Você tem que escolher. Milho com braquiária para área limpa, gente. Milho com braquiária. Eu tenho esse problema aqui no sul do Mato Grosso do Sul. Ah, é o estado que mais tem milho com braquiária. Mas a hora que você pega as áreas, tudo suja. Fala, mas o que vocês estão fazendo? Vocês não têm nem braquiária e nem milho. Não, moço, às vezes nós temos que falar as verdades para ver se vai, né? É bom, funciona, mas tem que saber usar, né? Senão acaba sendo prejudicial, né? Exato. Bom, o que você considera que deve ser ajustado, né, para 2025? E o que pode ser um novo problema, ou se a gente vai continuar dando troféu pro pé de galinha? Então, Nosso novo amigo aqui em Jataí vai ser o Caruru, né? Alexandre, eu concordo com o Alexandre. Aí que não tinha caruru, começou a entrar pelas bordaduras e a última aula da gente no QPH, o professor lá, Sérgio, né, nos assustou, né? 400 mil sementes numa planta de pé de galinha, até mais de 400. Então, Assim, essa vai explodir. Essa área imenso, né? Quem dormir não segura mais. Caruru. A verdade é bem essa. Dormiu, eu tinha só 5 plantinhas. Meu filho, você colheu essas 5 plantinhas, mandou para dentro da máquina, você tá lascado. Infelizmente, essa é a verdade, nós temos que falar, né, a verdade. Então, o caruru é a primeira. A segunda é o pé de galinha com menor sensibilidade a glufosinato. Eu já estou alertando todo mundo, porque não vai ter volta, isso vai acontecer. E a terceira, que já é uma realidade, é o capim amargoso com menor sensibilidade também a cletodin. Então, é o pé de galinha com menor sensibilidade a glufosinato, tomem muito cuidado, então por isso que pré-emergente é essencial. O amargoso, onde os cletodins estão perdendo eficácia também, e em breve vocês vão ver resistência. Só pedreira. Tá fácil, tá fácil. Mas assim, a gente até brinca, serviço, né? Serviço. E ajudar o produtor a pensar. Que graça teria, né? Não é aquela questão, a recomendação ela tem que ser estudada, não é só... Não é receita de bolo, toma, vai lá, meu filho. Vai lá e faz. Eu sei que aqui na região a turma está muito preocupada com o caruru mesmo, porque não é muito difícil de você rodar algumas áreas e você ver caruru jogado na beira da estrada. O pessoal vai, arranca e joga no carreador. Arranca e joga no carreador. Eu não sei, assim, qual que é a efetividade disso se aquela planta já formou semente, né? Mas se foi arrancado antes dela produzir a semente, dela formar efetivamente a semente, talvez seja efetivo. Mas depois ele vai acabar entrando na lavoura do mesmo jeito, com vento, com chuva, com, sabe, máquina, passa, carro, espirra, joga para dentro da lavoura e quando vê, tá lá dentro da lavoura de novo, né, a semente, né? Então isso é meio complicado isso aí, né? Não. O caruru formou semente, capinou, jogou no chão, a semente fica pronta. Pois é. O pessoal está querendo saber, tá o Gapper, né? Tá aqui da vez, estão querendo entender. Você chegou a fazer hoje um vídeo falando sobre o lançamento. Acho que tenta trazer para a gente só um panorama, porque eu acho que a tendência e inovação que pode ajudar, ele estaria dentro ou tem mais algum outro? Se você puder falar só um pouquinho aqui para a gente ir já caminhando para o fim e já direcionando para as perguntas, se você puder trazer mais um pouco sobre o Gapper e demais inovações que podem estar ajudando no sistema. O Gapper, ele é um lançamento, um produto Corteva, tá, turma? Foi lançado, dessecação dele, desfolha de soja. Já lancei um vídeo hoje, quem quiser assistir, a desfolha de soja em R7.1, tá? Que até eu comparo lá de quat em R7.1, reduziu mais de 10 sacos de produtividade. Enquanto, ou seja, o de quat é um produto que a gente pode usar para desfolhar a soja, mas no momento correto dele, que é R7.3. Para quem faz soja com braquiária sob semeadura, que a braquiária já nasceu, o de quat não daria para usar. O Gapper é possível utilizar. Outra questão do Gapper nessa inovação da desfolha, para quem tem soja que tem vagem podre, que muitas vezes não pode deixar aquela soja muito tempo. Mato Grosso mesmo está falando em aplicar de quat em soja R6, né? Então, o Gapper ele vai vir nesse auxílio, diminuindo bastante
bastante essa questão de vagens podres, né, sementes podres também, e haste verde, onde ele fica até uma uniformidade. A questão é que entre a aplicação e a colheita não são 7 dias, né, muitas vezes vai dar 10, 12 dias, então as pessoas talvez vão entender como um produto lento, mas não, é que nós antecipamos a aplicação e ele chega até na média de 3 a 4 dias para a colheita antes que o DICUAT aplicado em R7.3. Então vai ser algo muito novo, e tudo que é muito novo as pessoas, né, têm aquela dificuldade muitas vezes do entendimento. E ele também vai ter o posicionamento pré-milho, né, para Trapueraba, excelente produto, vários outros planos daninhos a gente já testou com a associação com glufosinato, que pode ser feita, aí a dose já sobe, tá, para 250, 300 ml, para quem quer fazer o controle, né, de algumas folhas largas para plantio do milho. Para a soja, o carry-over dele vai estar em torno, ou o intervalo, né, que já não é mais carry-over, mas vai estar em torno aí de 30, 40 dias. A bula inicial está 60 dias, mas isso vai cair bastante pensando em plantio de soja. Então, o Gapper, né, hoje oficialmente foi lançado, registrado, né, saiu o registro hoje, para desfolho de soja. A gente viu que foi hoje, né? Vai ser uma ferramenta interessante para quem faz sobressemeadura de braquiária na soja, né? Eu faço lá na fazenda. Então, nós estamos dessecando com Gapper. Não afetar a braquiária. Né? Esse era o grande negócio. Aí você colhia aquela soja tudo desuniformizado, aí todo mundo reclamava da bendita haste verde. Então, ele é um produto que é um ativo novo, né? Nesse mercado e um grupo novo. Então, vai ajudar bastante os produtores rurais. Teve um sobre bulba, triclopir, para bulba. Perguntou, né? Que seria na parte de controle de bulba, apareceu também falando. Triclopir e a Lauxifen, né? São os carro-chefes desse mercado de bulva, mas é o que o Alexandre comentou aqui no começo, turma, é a umidade. Não adianta você se programar com triclopir e você não ter umidade. Então, nunca faça um planejamento com 100% do mesmo ativo. Hoje, para quem vai ter problema de bulva, eu falo para todo mundo assim, ó, é histórico? Então traz lá 20, 30%, mas também traz um pouco de elevore. Dentro do manejo, os dois são sequenciais com glufosinato, né? Mas não tragam 100% do mesmo produto que a de intervalo de plantio. A Lauxifen, o intervalo é menor, tá? Então, os dois são bons produtos. Estou vendo aqui, vendo se tem mais alguma, se eu deixei passar, se tem mais, se você quiser dar uma olhada aí, Gisele, por favor. Se tem mais salário do adengo, pré-emergência do milho, vem fazendo a diferença. Lógico que com o manejo no pré-plantio bem feito. Isso, que é o manejo sim, né, que a gente fala. Tem que ter, não adianta usar para emergência e fazer o manejo sim, que é o colheu, aplica o produto de contato, e sim, né, a dengo comparado a S-metalaclor sozinho, nós estamos falando de dois ativos totalmente diferentes, né, no sistema. Então, muita gente fala do adengo, dá fito, isso, aquilo. Quando eu pego o que foi recomendado, a dose está errada, para aquele tipo de solo, a sobreposição de barra, híbridos, né? Então, é um produto que vai nos ajudar bastante e muitas vezes nem precisa ser dose alta. 200 ml está suficiente do adengo em muitas áreas. Solos bem argilosos que a gente vai aumentando essa dose. Mas são dois ativos novos para esse mercado, né? Já são velhinhos de idade, mas para esse segmento a gente basicamente não usava na soja milho, né? Então tá aí uma boa opção. O que acha do manejo do milho? Perdão. O que acha do manejo no milho de Yamato no pré-emergência e ápice para pós do pé de galinha? Sabe que, Natália, essa pergunta sempre surge, por exemplo, Gisele, por que Yamato na bula não tem milho? E Kyodin que tem, o piroxasulfone tem, né? Eu falo, bom, é questão de cada empresa colocar a bula, mas que a gente poderia utilizar, né? Pode. A gente já utiliza dentro do próprio Kyodin, só que doses menores. Então, de novo, minha única preocupação, turma, quando a gente fala de piroxasulfone puro, Yamato puro, é que nós já estamos com muita pressão em cima de S-metalaclor. E se a gente começar, as pessoas têm que entender isso, que eles são do mesmo mecanismo de ação, tá? Então, meu grande gargalo disso a resistência ela vai vir, e a conta vai ser cara. O ápice, que aí a gente já tem um ativo novo, é um HPPD, que é o topiralate. Então, ótimo, é um bom jogo, tá? É um jogo que está dentro do mercado da Irrara. Mas lembrem, rotacionem herbicida. Porque não tem, é bom hoje, mas se você continuar colocando pressão, vai perder rápido.
O S-metalaclore e o piroxasulfona vai ser mais focado em folha estreita, né? Aí se o alvo for uma folha larga, já corre risco de ter problema, né? O piroxasulfone ainda vai num caruru, sabe? Ele vai até que bem, igual o S-metalaclor, mas sozinho são residuais curtos, de acordo com a pressão da área. Então, eu sempre sou daquela assim, ó, tem outra opção no milho? Tem. Então, vamos de outra opção e deixa ele lá para a soja, que ele também pode na soja? Eu acho que esse é o melhor caminho para a gente prevenir algumas resistências. Chegou um aqui a respeito, eu fiz o Kenax e arrisquei, coloquei 5 gramas de flumizin na soja e deu certo. Travou e ajudou a controlar a soja, produziu 80 sacos. Essa é uma técnica antiga. Essa é uma técnica antiga que a gente utilizava até, se vocês forem pegar, turma, as primeiras bulas. E eu vi ali, ele falou assim, você me ajudou, eu sou raiz, você me ajudou, mas minha área ficou suja. Amigo, tem área suja que não tem milagre com uma aplicação. Eu li o comentário dele. Você tem que ir para cima, né? As pessoas acham que uma aplicação só vai limpar a área. Não é assim. Mas, se a gente for entender Protox é um abridor de porta para os outros herbicidas. Então, o que ele fez? Ele melhora a aplicação de alguns sistêmicos. Se nós pegarmos na bula original, dos bem antigos de flumioxazina, alguns tinham aplicação imposta. Então, isso não é novo, é mais antigo que juntar nós três aqui. Mas foi saindo das bulas, porque a turma não foi entendendo a orientação que estava, são doses extremamente baixas. A questão se a pessoa fizer, já entendendo que talvez dê uma fito, talvez não vai dar uma fito, seta essa expectativa, vai embora. Agora a questão recomendar, o produtor não gosta de fito e vai dar ruim. Então, nós sabemos o quanto que um Protox pode ajudar o sistema, que foi o que ele fez. Acho que é só que eu acompanhei. Bom, alguma dica final para a gente já encerrando, Gisele, alguma coisa? Você quer... O pessoal perguntou aqui do gergelim com braquiária. Em breve vamos ter mais resultados de gergelim com braquiária. Plantei lá na fazenda também, tá? Nós estamos... O pessoal acha, turma, que eu só faço pesquisa. Aí eu coloquei lá um vídeo de gergelim com braquiária, que nós estamos pesquisando mais, né, para fazer um sistema legal, um sistema bom. Já estamos no nosso 2º ano de pesquisa. Aí a criaturinha de Deus, né, os Pokémon da vida, foi lá e escreveu assim, esses canteirinhos que você pesquisa. Eu falei, vai lá na fazenda ver o tamanho do meu canteirinho, que eu fiz de gergelim com braquiária. Então, assim, nós estamos tentando melhorar o sistema. Luiz, que foi o que perguntou aqui, a única certeza que eu tenho até agora é a escolha da braquiária. A decumbens é mais fácil de ser trabalhada do que a rusesiense, porque a rusesiense ela cresce demais e a decumbens fica mais prostrada. Agora, os travamentos, eles estão mais dentro de 30 ml de Verdict Max, depois mais 30. A gente está fazendo mais esse sistema do que acertar uma única dose. Por quê? Esse ano mesmo a braquiária demorou demais para perfilhar. Então, essas 30 ml a gente vai travando ela aos poucos, mas não deixa ela explodir. A gente só aumenta essa dose se ela começar a passar de 3 perfilhos. Mas é um sistema que nós estamos sempre ajustando para colher bem, né? E ter um gergelim bom, tá? Como vocês estão começando com 3 perfilhos? 2 perfilhos, 2 para 3. Agora ela saiu de 4, 5 perfilhos, que aí ela começa, o gergelim sempre tem que estar mais alto. Aí o gergelim estourou, se a decumbens, ela para o crescimento dela, né? Porque ela ramifica não, ela espalha, né? Ela tem um crescimento mais prostrado. A rusesiense tem mais dificuldade em segurar, ela é um crescimento mais reto. Tá? Então, essa é a questão do gergelim. Mas a gente começa com 2 perfilhos, tá? Agora para controlar ela também no plantio da soja, a dose é um pouquinho maior do que a rusesiense, né? Um pouquinho maior, mas ela ainda vai bem, assim, bem menos que a Piatã. Então, uma rusesiense iria lá com 2 kg, uma decumbens vai 2,5 kg. A gente percebeu isso mesmo, que se você trabalhar a mesma dose que usualmente a gente trabalhava na rusesiense, a decumbens dá uma patinada. Exatamente. Agora vai ver. O pessoal perguntou da planta daninha, o pé de galinha na pós-colheita da soja. Como controlar? É um manejo sim? É um manejo sim, não tem...
Colhe e Quem conhece, aplica, maneja sim. aprende o manejo assim. É isso Até aí. eu sou mais da parte de gestão, brinco eu, né? Mas a parte técnica, até eu aqui, manejo sim, essa parte da física, tudo já está É, interligado já. Questão do caruru, foi aquilo que a gente falou, né? Não pode deixar, como diz, ver uma, falar, arrancar, né? porque senão já Então, como era. dar manejo para essa planta daninha? Para Tá? o caruru, Caruru, se você viu ele, já começa a pensar em pré-emergente, né? não tem outra saída. Porque É se deixou pré-emergente, estourar, já era. e tecnologia, tanto em lixo quanto extend. No Brasil, a gente não tem a recomendação do, do dicamba, que aí dá para fazer outra live sobre isso, né? Do dicamba no pós da soja, mas pré-emergente vai ter que ser associado com tecnologia, porque pré-emergente também chega uma hora que ele acaba residual e o caruru continua nascendo. Agora, se eu tiver quem estiver nos ouvindo, anota os ativos, tá? S-metalaclor, piroxasulfona, trifluralina, sulfentrazone, o metribuzin também vai ajudar bastante. Deixa eu ver se eu esqueci de algum. E o flumizin. São 6, né? Porque o metribuzin entrou, são 6. Trabalhe em associação desses ativos para a gente ter mais sucesso dentro do caruru. Perfeito. E a última aqui, eu não sei, eu tô vendo do Matheus, tô acompanhando por aqui, não sei se vai ser também por aí, se você me fala. Com relação no pré, com Tiafenacil, melhor mistura com glifosinato ou glufosinato, com gli ou glu. Terrador, né? O terrador. Tiafenacil, terrador, pode associar com gli ou com glu. A grande questão que tem gente que fala assim, eu misturei e não gostei. É a questão do antagonismo que o Alexandre comentou, né? É a dose. Então, vocês associarem com glufosinato ou diquat, 250 tá tudo bem, né? Agora, se eu vou colocar glifosato, 200, 220 ao máximo, senão estoura demais a célula, estoura muito rápido e o sistêmico não transloca, tá? Então, esse é o segredinho básico que a gente vê dentro do QPH. Fechou? Foi, nós estamos Fechou. programando aqui, foi, ó. Daqui a Né, pouco o povo diz nós. né. Mas a prosa tá boa. Agora criança briga. Não, nós estamos mais que satisfeitos. Eu acho que, igual eu falei, começou com uma expectativa e foi É isso aí. além. Acho que vamos falar assim, né? Quem sabe uma próxima oportunidade, vamos continuar, né, em contato. O pessoal também tiver aí, quiser mandar para a Gisele, segue a Agrovato, vai trazendo também mais pautas. Nada impede a gente de continuar esse trabalho, né? Vamos falar, isso aqui é um trabalho. Trocar informações na cadeira e regiões diferentes. Podemos continuar pensando, né? Como melhorar isso e estar sempre ao vivo com o pessoal, compartilhando. Alguma questão final? Eu estava falando Não, aqui pra gente só, encerrar. só dar um tchau para a turma, agradecer a oportunidade. É a primeira live, né? Eu fiquei muito, muito feliz de fazer parte da primeira live de vocês, né? Pelo jeito aí, ó, o Tulhão tá aí também, ó, assistindo a gente. Túlio, entra numa live com essa turma aqui, ó, já marca ele com o Túlio para fazer parte aí de uma live com vocês. E essa nossa geração na hora. essa nossa geração de pesquisadores, de pessoas que rodam esse Brasil, a gente tem bem, propósitos são muito parecidos, né? Trabalhar com humildade, simplicidade. A nossa geração que está aqui agora no meio do fogo cruzado é conversar, e muita gente acha que nós somos intocáveis. Não, nós somos pessoas normais, gente da gente, e estamos aqui para fazer o melhor. Então, uma das coisas, turma, que vocês fizeram hoje, abrindo uma live, é uma das coisas, dos princípios que eu tenho, que é assim, ó, informação gera conhecimento, conhecimento colocado em prática gera sabedoria, e sabedoria, quando compartilhada, né, que é o que vocês fizeram, vamos abrir, vamos falar, vamos conversar. Quando a gente ensina alguém, é a coisa mais nobre que existe. E quando nós fazemos a coisa mais nobre que existe nesse mundo, o retorno é certo, né, com mais coisas boas. Então, ensinar é algo que quase ninguém topa fazer. As pessoas querem guardar. Então, se tem a última palavra que eu queria falar para vocês aqui, assim, ó, Jesus já nos ensinou na Bíblia, a parábola dos talentos, onde ele deu o ouro, né, as moedas para cada um, e aquele que ficou com medo enterrou.
né? Ele não compartilhou e ele perdeu aquele benefício dele, né? Serve o mal e não foi fiel. Agora, aquele que foi lá, multiplicou, ensinou, veio mais ainda, né? Deus vai lá e retribui aquilo, fala assim, nossa, essa pessoa eu vou dar mais, 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 que eu sei que ela vai ensinar, eu sei que ela vai fazer todo mundo prosperar com aquilo. Então, parabéns por vocês terem aberto essa live hoje. Quanta gente aprendeu, né, com uma live como essa, que é muito simples, é abrir o Instagram e começar a falar, turma. Então, parabéns, viu? É isso. Obrigado, Gisele. Mais uma vez, agradecer a você a disponibilidade daqui com a gente, né, vamos reforçar nessa primeira live, né, que a gente tem, assim, esse projeto de fazer outras lives, né, e vamos sempre trazer. Eu acho que o ponto que você falou é perfeito. Transferência de tecnologia. Não adianta o pesquisador estar ali, ter a parte, porque assim, a gente acaba que vai para a faculdade, vê a matéria, tudo, mas ainda não entende como aplicar. Quando você vai para o campo, que você começa a ter a noção. Eu acho muito bonito um tio meu, quando eu formei, ele falou, parabéns, agora você está apta a aprender. Eu gravo isso e todo mundo que forma fala, parabéns, agora você está apta a aprender. Não é que você saiu da faculdade que não parou, não tá ali. Então, assim, o interessante é isso. Tive já um tempo na Embrapa e vi assim, gente, a pesquisa por si só, ela é inconclusiva. Então, ela tem que vir de uma demanda, tem que ser uma dor, ou às vezes já prevista, igual a gente brincou. O que você acha que vai ser a dor daqui para frente? É o caruru, né? Vamos falar, vai explodir o caruru. Vai ser sensibilidade a alguma planta daninha a produto que já está utilizando. Então, quando o produtor, junto com a pesquisa, estão caminhando junto e estão tendo essa troca, e a consultoria sempre nesse intermédio, é perfeito. Porque existe quem está ali testando, tendo a bagagem, e quem está vivenciando e quem está transferindo. Então, a gente tem esse propósito de continuar trazendo, porque eu vejo que hoje o Alexandre gosta de falar uma sementinha, ele vai conseguir passar para mais pessoas todo o conhecimento que está tendo advindo de você, e, como se diz, a gente só tem gratidão. Tanto da oportunidade de hoje e da sua mentoria, claro, né? Isso E fica... Ele não conta, mas a gente estava conversando a respeito, acho que ele demorou 2 turmas para conseguir. Ele ficava lá, perdia toda vez. Eu perdi a terceira e a quarta inscrição, do terceiro e do quarto grupo. Aí no quinto eu consegui entrar, e aí na sexta eu não perdi a oportunidade. Aí eu falei, vou fazer de novo. Não tem conhecimento, nunca é demais. Isso aí, obrigada a oportunidade de vocês também estarem na mentoria. E antes de a gente encerrar, um abraço que o pessoal está cobrando aí, FMT do Campo de Confresa. Forte abraço para essa turma toda. Gente, obrigada, viu? Obrigado mesmo. Parabéns. Você agradece, segue a Gisele, que tem muito conhecimento, né, sendo compartilhado pelo Instagram. Nós também vamos fazer o possível. Vamos seguir aqui com o propósito de sempre compartilhando. Obrigada, viu, pessoal? Boa noite a todos. Segue a gente no Instagram, segue a Gisele, e bom trabalho. Obrigado a todos que participaram dessa live aí. E para mim foi muito enriquecedor, e acredito que para nossos ouvintes aqui também. Obrigado e abraço. Tamo junto. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.